A vida é um processo de desaceleração da entropia e a sua estratégia é a genética. É basicamente isso. Isso não significa que não tem uma maravilha por trás disso tudo. Por ocasião do lançamento do meu mais recente livro, Roda do Aprendizado, eu resolvi fazer uma websérie. Eu selecionei algumas pessoas muito especiais para conversar sobre temas como aprendizagem, educação, transformação, vida, alta potência, todas essas coisas que eu tenho colocado em artigos e que estão também aqui no meu livro. Hoje eu recebo o professor Gonçalo Amarante Guimarães Pereira. Ele é professor da Unicamp, ele é cientista, geneticista, pesquisador de bioenergia, ele é vanguardista no setor de biotecnologia no Brasil, também empreendedor. E é com muita alegria que eu recebo o meu amigo, e por isso eu vou chamá-lo de Gonçalo. Gonçalo, aqui na minha frente, seja muito bem-vindo, Gonçalo. Bom, Roberto, primeiro dizer que é uma responsabilidade e uma imensa honra. Para mim, acho que você sabe disso, tudo é pessoal. Não existe nada que seja... Eu não sou psicopata, ninguém é. Negócios, amigos, a par, não. Tudo uma coisa só. E assim, para começar, eu já quero fazer uma pergunta que tem a ver com você. Eu quero trafegar contigo da biologia para a biografia. E a primeira pergunta é: o que é que nós podemos aprender com as plantas? Em uma só palavra, cooperação e empatia. E eu acho muito interessante, né, essa sua pergunta, porque quando eu era moleque, quando eu era menino, eu vi uma planta e eu tinha aquela vontade enorme de entender como é que ela funciona, né? Como é que ela consegue, né, fazer isso que ela faz. E o que é uma planta, o que ela nos ensina, né? Como eu disse, tudo é pessoal, tudo é emoção, nós não somos seres racionais, muito pelo contrário, nós somos seres emocionais que raciocinam, então eu busco realmente, embora cientista, obviamente, eu não perco a racionalidade, mas eu busco entender os significados, sabe, que estão ali. O interessantíssimo de uma planta é o seguinte, as plantas não, quando o mundo nasceu, né, digamos, quando ele começou como mundo, há 4,5 bilhões de anos, não tinha planta, as plantas vieram depois. E as plantas vieram com um truque sensacional, que é o seguinte, ela pega o CO2 da atmosfera, combina com a água e faz açúcar. Né? A biomassa, né, como a gente fala, é como um joguinho de Lego, em que o açúcar se organiza, né, e vai montando diferentes estruturas, mas no fundo é tudo açúcar. E ao fazer isso, né, ele pega da água, ele separa, né, lembra, né, H2O e tal, ele tira o hidrogênio para botar na biomassa e pega o oxigênio e joga na atmosfera. O que aconteceu quando as plantas surgiram e elas começaram a fazer isso? Apareceu oxigênio na atmosfera. Nossa atmosfera não tinha oxigênio. Olha. Então, nós devemos nossa vida a esse fenômeno da fotossíntese, que é o fenômeno das plantas. Então, as plantas, mais do que nossas irmãs, elas são o nosso motivo de existência. De existência, né? De existência. Quer dizer, não fosse as plantas, não existiria a espécie humana. Não, de jeito nenhum. Se não fossem as plantas, se não fosse a existência da fotossíntese, que na realidade a gente está falando de planta, mas existem também microalgas e tal, não vamos entrar nesses detalhes, porque a lógica é isso. Mas foi a existência de fotossíntese que nos permitiu, né, ter o oxigênio. Antes, a vida era muito monótona. Não existia oxigênio, só existiam micro-organismos que respiravam enxofre. O cheiro da terra era terrível, né, da atmosfera que a gente tinha. Foram as plantas que formaram a nossa atmosfera. Quando a gente olha uma planta, a gente, digamos assim, tem um protagonista, que é, por exemplo, uma grande árvore, mas ela é protagonista de uma quantidade de organismos que vive com ela em estreita colaboração e cooperação incrível, Roberto.
as raízes das plantas, o que a gente não enxerga, né? E isso também é muito importante na nossa consciência, nós somos muito do nosso inconsciente, daquilo que a gente não enxerga. Então, o inconsciente das plantas é o que está nas suas raízes. São milhões, bilhões de micro-organismos que convivem com essas plantas, né, com essas raízes, e formam, por exemplo, uma floresta, uma rede de comunicação extraordinária. Quando eu trabalhei muito com cacau, eu trabalho ainda e tal, e o cacau teve uma doença, a vassoura de bruxa. Quando essa doença chegou, ela devastou, né? Mas daqui a pouco, sem que tivesse nenhum fungicida, daqui a pouco as plantas começaram a conseguir conviver, e conseguir sobreviver, e conseguir produzir. Uma planta ensinou a outra o que fazer, em um sistema colaborativo e cooperativo incrível. Então, o grande aprendizado das plantas, na minha visão, é isso. Nós não somos únicos, nós somos muitas vezes protagonistas, mas nós carregamos junto uma comunidade incrível, uma responsabilidade e viver isso, trazer isso em harmonia, eu acho que é o grande desafio e o grande objetivo. Olha só, né? Eu lancei o livro Código de Nobreza antes desse, né? E a árvore é a maneira que a gente representa o que é a nobreza. Então, as raízes, que é o que você está falando, que é o inconsciente, é onde estão os nossos valores. E a copa da árvore são os nossos gestos, eu chamo de gestos de elegância, porque eles deveriam ser elegantes, para justificar os valores que a gente tem no inconsciente. Então, acho que fui feliz com essa metáfora, né? De botar uma árvore para representar a nobreza humana. Roberto, foi... Como sempre, aliás, desde que eu te conheci, eu acho que eu percebi em você uma capacidade incrível de ler, né? De fazer analogias, de entender que, no fundo, é tudo uma coisa só. E essa analogia é simplesmente perfeita, extraordinária. Eu tenho que admitir que você me deu o livro o ano passado e eu ainda não li, e agora eu adorei não ter lido, porque nós chegamos à mesma, né? Ah, nem vou te dar esse último agora que você vai botar no estoque. Não, esse eu vou ler na hora, não é na realidade, Roberto. Sinceramente, eu leio muito e tenho muito... Só que tem algumas coisas que eu saboreio. Você sabe que o Velho Menino foi uma das coisas que mexeu comigo, mexeu com minha vida, eu sempre te falo isso, e seu livro não é para ler na correria, é para saborear. Tá perdoado. E foi muito bom que a gente chegou ao mesmo, né? É. Destino. Se eu tivesse lido, parecia que eu ia ter, né? Exatamente. Você diz uma coisa, agora essa pergunta quando você olha para a célula, você vê a estrutura ou você vê o milagre? Pergunta ao geneticista. Posso iniciar um pouquinho a minha visão de o que é a vida? Ok. Roberto, na realidade é o seguinte, tudo é energia, sem exceção. Por exemplo, nós estamos aqui, nós somos resultado de energia, né? E a segunda lei da termodinâmica, sem chegar muito em detalhe, mas a base de tudo, é a entropia. O que é a entropia? A energia sempre se desorganiza. Né? Sempre. Sempre. Essa é a palavra. A energia sempre se desorganiza. Então, você tem uma quantidade de energia aqui, né? O universo começou a 12 ponto alguma coisa bilhões de anos, e desde então a energia vai se expandindo, se desorganizando. Né? Entretanto, existe um fenômeno muito interessante chamado de emergência, que não é emergência de ambulância, é emergência de emergir. Né? Quando essa energia toda que vai se dissipando, uma quantidade de energia ela é utilizada para organizar uma outra quantidade de energia. Dando um exemplo, a gente aqui está com ar-condicionado. Se você for olhar o fundo do ar-condicionado, ele está quente. Então, ele está gerando energia, né? Utilizando energia para, digamos assim, diminuir a quantidade de energia de calor que a gente tem na sala. Mas quando você olha o ar-condicionado, se você soma essa temperatura e a temperatura externa, vai estar bem mais quente do que o próprio ambiente. Por quê? Porque ele gastou energia. A vida é mais ou menos a mesma coisa. Alguma coisa utilizou energia para fazer emergir uma quantidade de estruturas organizadas que a gente chama vida. Numa definição muito simples, né? e assim, com pensamento físico, a vida é uma desaceleração da entropia.
É isso que a vida é. E existem uma série de mecanismos para organizar essa desaceleração. Você falou da célula, né? É uma das, porque você tem vírus, você tem uma série de coisas que não tem células e também são vida. Então, a vida é um processo de desaceleração da entropia e a sua estratégia é a genética. É basicamente isso. Isso não significa que não tem uma maravilha por trás disso tudo. Uma inteligência por trás disso tudo. Eu acho... quando a gente fala assim inteligência, parece que teve alguém que veio e fez. A minha concepção, né, não é bem assim. Por incrível que pareça, é uma coisa meio de tentativa e erro. O que acontece? O que a gente tem no planeta, no nosso planeta? Condições muito específicas. Por exemplo, a gente tem um Sol que é uma estrela de tamanho médio, a gente está a uma distância do Sol específica. Tem uma série do que a gente chama de coincidências que gerou as condições que permitem que a vida, em qualquer lugar do universo que tem essas condições, pode ter certeza que tem vida. Isso... E tem? Será que tem lugar? Com certeza. Outro... Com certeza, se existir essas condições, tem Vai vida. ter vida. Você pergunta, essas condições existem? É isso que, por exemplo, o pessoal da NASA busca muito, né? Onde é que tem as condições? Ninguém espera olhar, né, no microscópio e ver um homenzinho verde. Não é isso. O que você espera é encontrar, né, com cálculos, muitos cálculos, distância e tal, planetas que tenham uma distância de uma estrela, que tenha mais ou menos essa combinação, e existindo isso, provavelmente, Roberto, terá vida. Agora, a gente fala, será que tem uma inteligência? Inteligência é uma característica que a gente, digamos assim, deixou ela como sacra, porque ela é tão incrível, e nós somos inteligentes, a gente nem entende direito, né? Eu cada dia mais dou valor ao inconsciente, àquilo que a gente tem, que é inteligência, mas a gente não consegue controlar, né? Eu acho isso incrível. Então, a inteligência é uma característica, sabe? Eu não sei se você sabe, mas os dinossauros estavam se tornando extremamente inteligentes, até que veio um meteoro, né? e acabou. Se não fosse eles, estaria aqui 2 dinossauros, eu e você, né? Mas você acha que chegaria nesse ponto? Chegaria. Eles estavam chegando. As análises de crânio deles mostram uma inteligência incrível. Que coisa. Então, eu quero dizer o seguinte, a inteligência é uma característica, como diversas outras, de uma complexidade muito grande, que a gente tem dificuldade de saber o que somos nós, o que é inteligência, o que é essa coisa toda, mas tem uma camada, que eu acho que é essa camada que a gente... que talvez seja inconsciente, que talvez seja alguma forma de energia organizada que a gente ainda não entendeu, que eu acho que é a base, né, dos mitos, das religiões, é uma energia. Você me pergunta exatamente como... Não sei. E esse não entendimento que tem aí caminha perto do tal do milagre que eu perguntei para você, né? Roberto, é exatamente isso. É esse não entendimento que caminha perto do milagre. Eu acho que eu comentei com você, né, que eu recentemente, muito recentemente mesmo, não tem nem um mês, me deparei, eu sempre gostei muito de psicologia, mas sempre olhando na parte de neurociência e tal, blá, 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 mas eu me deparei com um grande psicólogo, Carl Jung, né? Psicólogo não, ele na realidade era um médico... psicanalista. Um psicanalista, mas ele era, talvez, Roberto, mais do que isso, que ele era um cientista de verdade, e ele não tinha medo de ser considerado místico. E ele começou a estudar, né? A entender essa coisa do inconsciente. E aí é uma situação muito interessante que um dos principais físicos da teoria quântica, o Wolfgang Pauli, cara extremamente inteligente, diziam até que ele era mais inteligente do que Einstein, e desequilibrado, né? Era uma inteligência, esse é o outro lado da inteligência. Inteligência, né? Ele não conseguia conter a energia dessa inteligência, então ele procurou Carl Jung para ser psicólogo dele, né? Para terapia. E aí quando ele entendeu, ele começou, e os dois têm um livro escrito juntos, buscar quais seriam os eventuais fenômenos quânticos que justificavam uma série de coisas, como, por exemplo, o que eu falei para você. A primeira vez que eu te vi foi amor à primeira vista. Tem alguma coisa, alguma energia, que não é o que você falou, não foi o que você... né?
O que é essa energia? Ninguém sabe. Agora, muitos tentam entender e dificilmente a probabilidade de ser mera coincidência, na minha visão, é nenhuma. Alguma coisa existe. Gonçalo, das coisas que eu tenho aprendido contigo, uma delas é sobre biodiversidade. Biodiversidade como... assim, eu estou pegando biodiversidade no mundo natural e a diversidade no mundo dos humanos. E você já disse para mim uma vez da importância da diversidade para o fortalecimento da espécie. Lembra de um papo desse? Já não. Biodiversidade, sistema natural. Diversidade, sistema humano. Como é que a gente faz um paralelo? E sobre isso que você já me disse uma vez. Tudo é energia e tudo é uma coisa só. É difícil da gente perceber ou acreditar, aceitar isso, porque nossos olhos, a nossa inteligência, ela é muito simplificadora e muito segregadora. A gente bota tudo em caixinhas para poder compreender. Né? Pra você ter uma ideia da importância da diversidade e da colaboração, da cooperação, quando a vida surgiu, não tinha célula. O que tinham eram componentes, né? Coisas que não conseguiam viver sozinho. Para esse cara A viver, o B, o C, o D, tinham que estar juntos. Qualquer um que saísse do sistema, colapsava tudo. Possivelmente, o princípio da vida surgiu várias vezes, é como se fosse um arranque de carro. Até que foi. Mas qual foi a base de tudo? Cooperação, colaboração. A colaboração é a coisa mais importante que existe em qualquer sociedade biológica, e essa colaboração tem como base a diversidade. Porque se eu faço uma coisa, você faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa. Para que colaborar? Não tem por que colaborar. Né? Então, a colaboração é a base de tudo. Entre nós humanos, isso não é diferente. Entretanto, Alberto, é aí que entra, sabe? 99, alguma coisa por cento de tudo que já existiu como espécie, extinguiu. Extinção é regra. Extinção, infelizmente, é regra. E nós temos, sem querer, sem ter consciência, uma série de mecanismos de extinção que nós apoiamos, que nós, sem querer... por quê? Porque para o sistema total, extinção faz sentido. Por exemplo, você tem aqui um determinado clima, uma determinada planta que vive nesse clima. Se só existisse essa planta, clone, quando o clima mudar, morre tudo. Morre tudo. Então você tem que ter diversidade e tem que ter coisas que não estão mais adaptadas, que somem do sistema naturalmente. Bom, nós seres humanos, o que é que acontece com a gente? Olha que coisa interessante. Diversidade é fundamental. Sem diversidade a gente não vive. E empresas, é a mesma coisa de seres humanos, é a mesma economia, é igualzinho. É um sistema humano. É um sistema humano. Olha grandes empresas que estão aí, a diversidade, você vai no Google, é diversidade, são vários países, a quantidade de CEOs indianos que existe no mundo, quer dizer, grandes empresas já entenderam isso. Entretanto, a gente tem alguns mecanismos complicados, sabe? O primeiro da segregação. A gente nasce com algumas tendências, né, que vêm à segregação. Por quê? Porque se você está entre iguais, sua chance de sobreviver aumenta. Né? Sua chance de sobreviver aumenta. Imagine se você não segregasse. Se você já é maior, com um pouco de consciência, uma cobra você abraçasse. Então, isso aí, quando a gente tem essa tendência natural, quando a cultura começa, se a cultura tende a aprofundar essa segregação, meu Deus, aí é o racismo, é aquela coisa que vai até o fim, diferente. E aí tem uma coisa muito curiosa, tem um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio que a mulher tem, né, quando está grávida, nós temos também, e que sempre foi considerado o hormônio da empatia. E o pessoal descobriu o quê? É realmente o hormônio da empatia para os seus próximos. Esse mesmo hormônio que traz empatia para os seus próximos, traz a segregação. Olha só. Pois é, então a gente tem esses mecanismos naturais que são, para uma sociedade em harmonia, tralhas evolutivas. Coisa que a gente diz, não, eu sei que eu tenho esse sentimento, né? Como Carl Jung falava, eu sei que eu tenho as minhas sombras, mas isso aí é tralha evolutiva.
Aí entra a inteligência, a nossa capacidade, nosso discernimento frontal, e de criar instintos, né, culturais, instintos cerebrais, instintos de inteligência que são tão fortes quanto os instintos biológicos. E eu acho, Roberto, pelo menos a minha visão é essa, que esse é o caminho. Então, quando a gente entende, eu tenho uma tendência natural à segregação que veio das cavernas, que veio, né, do meu hardware, mas eu percebo que é na integração. Aí eu começo a ter amor pela diversidade. Não é mais eu tenho que raciocinar, não, eu tenho que fazer o certo porque, né, está no meu manual, eu tenho que ticar, eu fiz o certo. Não. Aí você começa a ter amor por aquilo. Você já não consegue mais conceber o mundo sem aquele amor por aquelas pessoas, por entender que é todo mundo igual. Você falou do manual. Se a natureza tivesse um manual de gestão, qual seria o princípio básico ou os princípios? Não só. Você já falou alguma coisa, mas que mais se acrescentaria nesse manual de gestão da natureza? Roberto, por incrível que pareça, o que dá resultado está certo, né? Quer dizer, não está certo, mas o que dá resultado. A natureza hoje, como a gente conhece, vamos tirar aí, você falou, eu trabalho muito com bioenergia, daqui a pouco eu queria falar sobre isso e por que eu trabalho com isso. A natureza, até os homens descobrirem que boa parte, né, do que a natureza tinha construído sob forma de biomassa tinha virado carvão e petróleo, e aquilo ali era um monte de energia que eles perceberam, né, que nós humanos percebemos, que poderia ser utilizado, até ali a natureza estava em absoluta, perfeita ordem. Com as guerras, as lutas, mas, né, em um certo, digamos assim, equilíbrio. O que a natureza faz, né? É uma sintonia entre colaborar e competir. Colaborar e competir. Na minha visão, claramente, boas estruturas são aquelas que têm colaboração, digamos, em 90% do seu sistema, e competição talvez com os 10% como sintonia fina, né? É como você faz com as empresas, né? Empresa precisa de competir, claro, está lutando pelo mercado, mas como é que eu vou fazer isso? De forma selvagem? Ou de forma humanista, de forma que, né, eu faço com que a sociedade, à medida que a minha empresa funciona e avança, a sociedade vai ficando melhor. Então, como eu disse, cooperação. Se eu tivesse... só tem uma palavra. Você escolheria essa. Cooperação. Gonçalo, você citou meu livro Velho Menino. E lá eu trabalho uma distinção entre desígnio e destino. Do ponto de vista da genética, o que é que já está determinado e o que é que não está determinado? Agora estamos caminhando um pouquinho da biologia para a biografia. Estou dando um passozinho para o lado da biografia. Então, o que está determinado, o que não está? Perfeito. Do ponto de vista da genética. Tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre repito dizendo o seguinte, genética não é destino. Mas também a genética não é uma coisa que eu vou se eu quiser. Não é assim, né? Por exemplo, nós não temos cabelo. Depois de uma determinada idade... Não precisava lembrar, mas tá bom, tá posto. Você sabe que eu brincando uma vez na aula, eu disse o seguinte, não ter cabelo é uma grande vantagem. Brincando com os alunos, mas depois eu comecei a raciocinar sobre o tema. O que acontece, Roberto? Geralmente perde-se cabelo o cara que tem... Olha, isso é muito interessante. São duas coisas diferentes. Você tem que ter o gene em heterozigosidade, mas não interessa, né? Isso é do azão azinho. Quando o homem tem o azão azinho, né, ele fica careca. Quando a mulher tem azão azinho, ela não fica careca. Mas por que o homem, ao ter azão azinho, fica careca? Porque ele tem muita testosterona. O homem que tem muita testosterona fica careca. Alguns que têm pouca testosterona, mesmo tendo gene, ainda fica mais ou menos e tal. Bom, o que é a testosterona? É um hormônio ligado, muita masculinidade, agressividade. Então faz sentido, se você é um cara com muita testosterona, quando você envelhece, perder cabelo. Por quê? Porque se você brigar, ninguém vai puxar seu cabelo. O que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo tem aquele cabelão e tal, já não é? Bom, o que eu quero dizer com isso, né?
Genética, nesse caso, é destino. O cara tem um olho azul, olho preto. Genética é destino. Genética é destino. Entretanto, é o que a gente chama de herdabilidade, né? Tem características com herdabilidade 100%, cabelo, olho e tal, e outras que têm uma herdabilidade muito menor, principalmente as ligadas à personalidade. As ligadas à personalidade têm uma variação muito grande e tem um órgão, eu vou falar só dele, né? Chamado amígdala. Eu vou simplificar bastante, tá certo? Mas o pessoal consegue associar na amígdala a instintos violentos, isso aqui, tanto que tem um cara mesmo que ele assassinou um monte de gente, mas ele sentiu que de uma hora para outra ele estava diferente. Ele teve a necessidade de matar mãe, pai, mulher. Foi um desses serial killers, né? Mas ele deixou uma carta dizendo, por favor, analisem meu cérebro, deve ter acontecido alguma coisa. E realmente tinha, ele estava com um tumor na amígdala. Bom, o fato é que esse órgão, essa amígdala, ele tem uma variação. Alguns têm maior, alguns têm menor e tal, e isso é determinado geneticamente. E o pessoal tem visto, por exemplo, que pessoas mais de direita, não estou falando de eleição, não. Pessoas que têm uma tendência mais à direita, ou seja, acreditam no mérito, e pessoas mais à esquerda, que têm mais empatia, que sabem que as pessoas podem ser ajudadas, o pessoal percebe uma correlação entre o tamanho de amígdala, sabe? Mas isso quer dizer que uma pessoa, por exemplo, que tem uma tendência mais, não consiga voltar, vice-versa, né, de esquerda ou direita, para uma racionalidade, para um centro, para, né, misturar cooperação com um pouco de competição para chegar, para atingir uma eficiência maior. Consegue. Com o quê? Com a cultura. Cultura tem um geneticista muito famoso, Dawkins, que ele criou o termo meme, que a gente utiliza de forma... Mas o meme é o equivalente ao gene, mas na cultura. Olha que interessante. Então, nós não podemos criar genes, pelo menos podemos, com engenharia genética, aquilo, mas, né? Em humanos eu espero que isso nunca aconteça. Mas nós podemos criar memes. Muito. E os memes se tornam tão fortes quanto os genes, e na minha visão... Maravilha. Podem ser explicação linda, belíssima. Entendi. Espero que quem esteja nos assistindo tenha entendido também, porque tem um lado meio metafórico do que você está falando, mas científico e metafórico. Eu vou chamar agora o teu lado professor, educador. É uma curiosidade que eu tenho. Eu estou lançando um livro, né? Roda do Aprendizado. Você sabe que eu trago nesse livro, Gonçalo, uma metodologia que eu desenhei ela 25 anos atrás, meio por acaso, no meu segundo livro. Era um capítulo do meu segundo livro. E era um processo de como eu entendia a educação, porque eu não sou educador por formação, eu sou educador porque o povo deixa. Você é educador por instinto, que é o melhor educador que existe. Bom, sei lá. Mas eu não fiz educação, né? Então assim, a gente na raça foi entendendo como é que a coisa acontece, né? E aí eu sistematizei, eu queria uma roda com 8 gomos, então ela está lá, percepção, observação, informação, significação, conhecimento, experimentação, habilitação, incorporação. Nada mais é do que uma sistematização de um processo andragógico, porque eu pensava em educação de adultos, e quando eu fiz isso há 25 anos atrás, o meu foco era líderes, empresários, etc., como é que eu mexia com o modelo mental desse povo. Né? E para mim a única coisa ainda que transforma, né, que é transformadora, é a educação. Alguém que te tira de um ponto A e te leva para um ponto B. Com todo o gene para o lado direito ou esquerdo, mas tem um meme que é mais nesse meme que então eu pretendi atuar e atuo. Né? Eu não tenho dúvida que você é um memeticista. Né? Pois sem dúvida. Estou descobrindo isso hoje aqui. Então o aprendizado é isso. Aí agora eu queria saber de você o seguinte, como é assim, não expliquei tudo. A roda tem uma primeira metade que é o desenvolvimento da consciência e a outra metade que é o desenvolvimento da competência. Treinamentos, de modo geral, atalham o lado da consciência, porque as pessoas querem respostas rápidas e vai logo para o lado da competência. E aí comete um grande equívoco porque não há incorporação. Pode haver memorização, pode haver passar na prova, passar no vestibular, mas não há uma incorporação, porque todo o lado da consciência foi atalhado, né? Foi
passaram rápido ou não passaram por ele. Então tem essas duas coisas. Como é que faz hoje para formar cientistas conscientes e competentes? Como é que é o esforço hoje para isso? Roberto, eu falo disso praticamente toda semana no laboratório. A gente tem um laboratório grande, né, que hoje deve ter umas 100 pessoas. A gente tem reuniões, várias reuniões semanais, mas tem uma de todo mundo, né, na segunda-feira, às 13 horas, que é sagrada. Segunda-feira, às 13 horas, se reúne todo mundo. Esse pessoal todo. E essa é uma coisa que eu penso demais mesmo. Tem um prêmio Nobel, eu esqueci o nome dele agora, mas ele tem um livro muito famoso chamado Pensando Rápido e Devagar. Ele basicamente diz o seguinte: ó, nosso cérebro tem 2 sistemas, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é o sistema superficial, aquele que adora fofoca, brinca, fala da vida dos outros, é o sistema 1. Não requer muito raciocínio. Não, é ali. Está posto. Está posto. E o sistema 2, que é aquele que demanda você gastar uma quantidade gigantesca de energia para refletir, para pensar, né? Eu não sei se você sabe, mas nosso cérebro, com 1,5% do peso do nosso corpo, consome de 20% a 25% da nossa energia. O que a evolução fez com a gente? Ela criou uma série de mecanismos para evitar que você se concentre. Por quê? Gasta muita energia. Lembra, a gente evoluiu nas cavernas, a gente evoluiu coletando fruta, caçando. Nós não tínhamos energia suficiente. Se um Einstein aparecesse naquele período, com certeza ele morreria picado por uma cobra, por alguma coisa, porque ele se concentraria em alguma coisa e morreria. Então, é uma das coisas que nós evoluímos para evitar o pensamento profundo, né? O chamado entrar no sistema 2. O que é fazer ciência? É entrar no sistema 2. Coloque agora, nos dias atuais, com redes sociais, com notificação, com... O pensamento profundo é como, sabe quando você tem um grande gramado e você quer ir de um lado para o outro? Aí você começa, você vai para uma trilha, aí você passa de novo. Daqui a pouco aquele gramado tem aquela trilha. Perfeito. Mas pense agora que você está indo do ponto A ao ponto B, né, formando a trilha, aí alguém te chama, aí você volta. Aí um cara chama, aí você vai para lá. Essa trilha não forma nunca. Não forma nunca. É assim que o nosso sistema neuronal funciona. Uhum. Quando você vai aprender alguma coisa, você começa a formar uma trilha neuronal. Essa trilha primeiro é fraquinha. Aí você repete. Aí vai aumentando. Aí você repete até virar um trajeto. Uhum. Mas daqui a pouco o WhatsApp chega. Sim. Alguém na rede social. E aí, ó, o que eu falei, sistema 1, sistema 2, usei fofoca como exemplo, mas é verdade. Nós somos seres, e qualquer ser, ele precisa de reproduzir. A gente tem a noção de evolução porque ficou melhor. Não, evolução não significa ficar melhor. Essa evolução significa ficar mais frequente. Então, o organismo que evoluiu foi aquele que conseguiu ficar mais frequente. Ele pode ter sido pior, mas ele ficou mais frequente. Então, nosso cérebro, todo o nosso sistema, tem uma tendência enorme à reprodução, né? Tanto que Freud, qual é toda a base da teoria de Freud? O sexo, né? Porque o sexo nos leva à reprodução. E como é que você faz para você conseguir ter sexo? Você tem que se diferenciar, você tem que ser escolhido. Olha os pássaros, isso não é um mecanismo humano, não. Simplesmente no humano fica mais difícil de identificar, mas é o mesmo mecanismo, igualzinho. Como é que você faz para se diferenciar? Você começa a querer coisas que as outras pessoas não têm. Aí vem a ostentação, que é um mecanismo terrível. Por quê? Quando você olha uma rede social, antigamente não, você olhava pela janela, via uma pessoa, via outra. Você olha agora na rede social, você vê 200 pessoas, todo mundo se dando bem, todo mundo ostentando, só você não. O que acontece? Depressão. E quando você deprime, você não pensa mais profundamente. Então, voltando à sua pergunta inicial, o que eu toda semana digo para os meus alunos, para o pessoal que trabalha comigo, é: saiam das redes sociais. Parem de olhar notícia. Comecem a trabalhar mais os temas de pesquisa de vocês, porque são alunos geniais, excepcionais. Uhum. Mas a distração, ela destrói, sabe, Roberto? Uhum. Destrói o propósito, acima de tudo. Você sabe, não é um milagre, o que eu não inventei um milagre, mas a roda ajuda nisso. Você não teve... Depois eu queria muito... Não vou te marcar uma segunda, porque sempre vou que vim de lá para cá.
Mas eu queria uma segunda prosa, de alguma maneira, depois da leitura, porque a roda ajuda nisso. Não que ela vai salvar, porque eu sei que hoje a dispersão é muito grande, o bombardeio é muito grande, mas a roda é um processo que ela parte de... O outro lado dela, né, é presença, atenção, interesse, o verso da roda. Eu falei, né, era percepção, agora o verso da roda. Presença, a coisa mais difícil que tem hoje é o estado de presença. Você sabe que eu fiz um exercício recente que eu pedi pro grupo ficar... Eu falei para eles, é 1 minuto só, tá bom? Não vão se aborrecer que é 1 minuto. Não pode usar celular, senta à direita, encosta as costas na cadeira. Não ande, não converse, pare, e eu vou marcar 1 minuto no relógio. Tá bom? Tá bom. Pá. É mais ou menos o que está acontecendo. Uhum. Parece uma eternidade. A turma tem muita dificuldade de ficar no estado de presença. Aquele estado de inteireza, corpo, mente e alma junto. Porque, em geral, o corpo está aqui, a mente está olhando para a tela do celular e a alma já está em outro lugar. Eu acho que esse é o grande drama da educação hoje. Perfeito. E o cara aprende quando? Quando ele está inteiro, né? Porque aí, sistema 2, sistema 1 que é mais avaliativo, mas o sistema 2 que é mais interpretativo, porque raciocina, aí que vem o aprendizado, né? E, Roberto, é exatamente isso. É exatamente isso que você falou. Isso que você falou, a inteireza é como se o sistema 2 fosse uma piscina, né? A inteireza é quando o cara está ali, ó, pronto para pular. Certo. E depois que ele pula, aí realmente ele consegue, né, entrar. Mas se ele não tem essa inteireza, ele vai rodar para lá, para cá, para lá. Vai ficar rodeando a piscina. Vai rodeando a piscina, né? Vai beber com um, falar mal do outro, mas... Gonçalo, você começou a falar nisso, mas agora eu quero falar mais de você e eu quero entrar na bioenergia. Mas antes disso, em que momento... Você já falou um pouquinho, mas eu quero aprofundar. O menino Gonçalo, lá atrás, descobriu que ele queria compreender a vida por dentro. Eu falei que você era um decifrador de vida, né? Como é que você, menino, descobriu isso? Eu queria falar um pouquinho da vocação. Tá certo. Roberto, desde menino eu tenho uma característica que é ser inquieto. Eu sou uma pessoa inquieta. Hoje em dia eu até consigo, né, aproveitar essa energia da inquietação para trazer reflexão. É um desenvolvimento. Então eu sempre fui muito, muito inquieto e sempre fui perguntador. Eu tenho muito, como é que se diz, receio do que vai acontecer com a inteligência artificial, mas para uma pessoa como eu, que adora perguntar, é maravilhoso você ter uma ferramenta que consegue buscar o conhecimento humano com tanta velocidade e te trazer a resposta. Então, eu sempre fui perguntador. Porque eu nunca aceito nada. Eu não acredito em nada, digamos assim, né? Eu não aceito se eu não tiver realmente compreendido. Isso sempre foi assim. Eu lembro que tinha tias que nem gostavam que eu fosse para casa, porque eu falei, por quê? É minha natureza. Ah. Então, aí vem a natureza. É minha natureza. Minha mãe disse que eu já nasci assim. Já nasci, inquieto, olhando tudo. Bom, e aí foi uma coisa muito interessante essa sua pergunta, porque eu sei exatamente o momento em que eu estava no colegial e um professor apresentou um experimento que eu apresento em aula todo semestre. Que é um experimento muito simples. Basicamente, tem bactérias, né, que causam pneumonia. E tem bactérias muito parecidas que não causam pneumonia, né? Umas são virulentas, outras não são. O que é que o cara fez, né? O cientista que fez esse trabalho? Ele pegou essas bactérias que causavam pneumonia, matou e misturou essas que não causavam pneumonia e estavam vivas com essas que estavam mortas e causavam pneumonia. Quando misturou, as que não causavam pneumonia se tornavam virulentas. Rapaz, isso abriu. Eu digo, meu Deus, o que é a vida? Como assim? A formação de um morto foi... eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Eu era um aluno que passava sempre, mas não prestava atenção, não era... Isso mudou minha vida. Outra coisa importante. Nesse mesmo ano, que foi o 2º ano colegial, um padre me ensinou geometria. Padre Hugo. A geometria e esse experimento veio de um professor que eu nem admirava, não era
O padre não, o padre Hugo, né? Padre Hugo, no Colégio Antônio Vieira, na Bahia, esse eu adorava, que era uma pessoa empática que trabalhava, um italiano, trabalhava pelas comunidades e sabia matemática, ensinava matemática. Então, a geometria e esse experimento, com certeza, foram os pontos de virada. Mas, Gonçalo, conta para os leigos como eu, que está te ouvindo, qual a relação de geometria com... Onde a geometria entra nisso? Olha, eu já te disse, né, e é verdade, tudo é uma coisa só. O que a geometria faz, ela te ensina a raciocinar. Tá. Ela te ensina a raciocinar. Eu acho que era Platão que tinha na academia, né, a frase: se você não sabe geometria, não vem para cá. A geometria é essencial, porque ela te permite raciocinar, ver espaços, entender, medir, gerar uma série de coisas, né, entender o que é um axioma, um postulado, como é que se faz a prova de um determinado teorema. Isso me fascinou. Isso me fascinou. Eu que sempre gostei de perguntar, olha, isso é aqui, a tese é essa, a antítese é essa, a síntese é essa aqui, e isso em números. Isso realmente me deixou, e juntamente com esse experimento, naquele dia, eu me lembro o dia que eu vi o experimento e estava mergulhado em geometria, eu sei o que eu vou fazer da vida. É isso aqui que eu quero. Biologia molecular, genética molecular, eu quero entender como essas coisas funcionam. E estavam surgindo, né? Isso que eu estou falando hoje, que a gente fala genética molecular, biotecnologia. Essas palavras, boa parte delas nem mesmo existia. Mas para mim estava claro que era isso que eu queria fazer. Nossa. Olha, quando a chama encontra o chamado, que nem está no Velho Menino. Labareda, né? Isso é uma labareda. Deve ser um momento de epifania, né? Você falou desse... Um padre, né? Um padre. E aí duas coisas que quem está nos ouvindo aqui já começaram a descobrir sobre você. Primeiro que você é da Bahia. Baiano. Então você é baiano. Pelo sotaque. Mas qual outras figuras influentes que você lembra e que você poderia citar aqui? Ou autores até. Tá certo. Eu vou, antes de falar disso, eu vou falar de duas pessoas que foram absolutamente fundamentais para mim e que, na minha visão, são fundamentais para todo mundo. Minha mãe, que achava que eu era o último biscoito do pacote, isso te gera uma autoestima incrível, né? E meu pai, um sertanejo, que teve que, com 13 anos de idade, né, sair do sertão para ajudar a minha avó, com 14 filhos, né? O calor aumenta muito a testosterona e faz sentido, né? Então, as pessoas não têm filho por acaso. O sistema sexual, né? E que aumenta a chance de sobrevivência. Quanto maior o número de pessoas, né? Então, meu pai teve que sair para trabalhar. O meu tio, né, com quem ele foi trabalhar, não deixou ele estudar, ou trabalha ou estuda. Então, meu pai ficou bem, muito bem financeiramente, né? Vindo do nada. Então, essas duas pessoas, se eu tiver que dizer... só dá para já duas, são elas duas, meu pai e minha mãe, sem dúvida nenhuma. Eu não venho de família de cientistas, de acadêmico, de coisa nenhuma, e nem eu vejo a academia de forma... Eu não acredito em nenhum daqueles sinais, nem daqueles sim, nada daquilo. Eu acredito realmente em ter um templo que a gente corra atrás da inteligência, da racionalidade, sendo que a racionalidade não significa psicopatia, sabe? Essa é a grande coisa. Sentimento, nós somos seres emocionais, sentimento é racional. E isso, olha, a maior prova que sentimento é racional, e olha o que está acontecendo com a inteligência artificial. Quando você deixa ela começa a falar uma com a outra, daqui a pouco ela está, né? Virou uma pessoa, está cheia de emoção. Não faz tal coisa porque você, né, não pediu por favor. Então, a emoção é parte integrante da natureza, e eu acho que a universidade é um templo extraordinário para fazer isso, apesar dos seus ritos e tal, muitos dos quais, como em uma religião, né, você não concorda com muitos ritos, mas a ciência é uma religião, não tenha dúvida. Gonçalo, você falei lá na introdução que você é um vanguardista nessa parte da bioenergia. E você até, ao falar de Bahia, você tem plantação, né, de cacau. Fala de bioenergia, fala um pouco do cacau. E também, como é o nome da planta que gera energia? Que você agave. Agave. Tá certo. Ensine isso pra gente aqui. Tá bom. É o seguinte, como eu disse, tudo é energia, né?
O planeta, ele recebe muita energia do Sol, mas uma quantidade gigantesca de energia do Sol. E o planeta foi, ao longo do tempo, se adaptando. Nós tínhamos muito CO2 na atmosfera. Até cerca de menos de 10 mil anos atrás, né, é o chamado Pleistoceno. Rapaz, o mundo, de um dia para o outro, o clima virava de cabeça para baixo, era chuva, era uma loucura. O ser humano, ele está no planeta, como espécie, do mesmo jeito que nós somos hoje, com pouquíssimas diferenças, há cerca de 300 mil anos. Entretanto, nós só conseguimos criar civilização há 10 mil anos. Veja, nós estamos aqui há 300 mil anos. Só há 10 mil anos nós fizemos civilização. Por quê? Porque nós entramos numa nova era chamada de Holoceno. Então tinha o Pleistoceno e agora a gente entra no Holoceno. O que aconteceu no Holoceno? Que ninguém entende direito por quê. A quantidade de CO2 na atmosfera se equilibrou. Por que o CO2 é importante? Porque se eu, por exemplo, eu pegar esse copo, fechar ele, encher de CO2 e botar uma luz, ele vai aquecer. Se eu botar outros gases, não. Então, na nossa atmosfera, quando você tem muito CO2, ela aquece muito e o clima fica louco. Bom, então nós estabilizamos há 10 mil anos atrás, criamos a civilização como nós temos, e com a Revolução Industrial, o que o homem fez com a sua inteligência? Fez máquinas. Ora, a máquina trabalha por 1.000 pessoas, mas consome por 1 milhão. Então, a bioenergia que são aquelas coisas que a gente cultiva na superfície do planeta, não era mais suficiente para alimentar as máquinas. Aí a gente foi para o carvão e petróleo. E quando a gente foi para o carvão e petróleo, o que a gente fez? A gente pegou uma herança de CO2, que eram plantas no passado, né? Eram plantas microalgas que viraram petróleo e carvão fóssil e acumularam CO2, permitindo que a atmosfera se estabilizasse. O homem, com a sua inteligência, fez: deixa eu pegar esse cara de volta, deixa eu ressuscitar esse pessoal, porque eles estão cheios de energia. Aí o CO2 da atmosfera aumentou, aí o clima começa a mudar, como a gente hoje percebe claramente, resultado desse processo. O que é a bioenergia? A bioenergia é você conseguir desenvolver sistemas que consigam produzir na superfície do planeta a quantidade de energia que a gente precisa para fazer a civilização rodar. Com uma diferença do combustível fóssil. O combustível fóssil gera desigualdade. A bioenergia gera incorporação de pessoas, gera emprego, né? Gera igualdade, no melhor sentido. Por que ela gera desigualdade, a energia não limpa, né, que a gente fala, né? É energia fóssil. Porque ela é concentrada. Ela está em alguns lugares, é nesse sentido, não? Está em alguns lugares, e se você tem uma ideia, eu não sei se as pessoas sabem isso, a gente hoje tem 380 usinas de etanol no país, né, que gera dezenas, centenas de milhares de empregos. Essas 380 usinas, juntas, geram a quantidade de energia que equivale a 1/5 ou menos de um único poço de petróleo. O que acontece quando o sujeito traz o petróleo? Você cria uma casta de pessoas que se aproveitam daquela energia concentrada. Lembra que tudo é energia? O que petróleo vira? Vira dinheiro. E o que dinheiro vira? Vira poder. É. A hora que a gente vê, né, pelo mundo. Agora, e quando a gente puxa a cordinha, né, tudo acaba dentro de um poço de petróleo. Ah, o cara é investidor de tal empresa. Quando vai puxando, vai parar no poço de petróleo, eu te garanto. Não, mas é uma coisa doida. Estados Unidos bombardeia o Irã, agora o petróleo, não sei o quê. Pô, um monte de gente morreu, mas ninguém está ligando, não. Está ligando agora para o preço do petróleo. Parece que é o petróleo é que... Você entendeu por que eu te falei com a primeira frase da nossa conversa, que tudo é energia? Essa energia, nós somos também petróleo, viu? Petróleo e carvão. Por quê? Se o mundo tivesse continuado no seu ritmo natural, só com a bioenergia, a gente deveria ter alguma coisa como talvez 500 milhões de pessoas. Nós temos 8 bilhões. Se a gente pegasse aqui, né, se dissolvesse, botasse no cromatógrafo, a gente ia ver petróleo. A energia do petróleo se transformou em gente. Mas você deu um nome uma vez, vê se eu me lembro disso, se chamava de, puxa vida, tal energia, não é isso? Bioenergia, tal energia, energia da morte. Lembra disso? É uma conversa antiga. Economia, bioeconomia. Bioeconomia, perfeito. Porque tal economia. Exatamente. Porque isso. Thanatos, né? Thanatos, isso. Que é a morte. Na realidade, a gente vive hoje uma economia da morte. Pois é. Por quê? Porque eram coisas que tinham morrido,
estavam em paz nos seus cemitérios fósseis, sequestrando carbono, né? Fazendo a nossa atmosfera uma coisa harmônica que permitiu o desenvolvimento da civilização, e de uma hora para outra a gente ressuscita esse pessoal, né? Sob a forma de CO2. Energia. Tem um lado meio macabro isso. É super macabro. Eu brinco sempre, mas você está botando seu avô no tempo de combustível. Então, é macabro, mas não precisaria de ser. Não precisaria de ser. Eu brinco sempre que o pró-álcool, em que a gente mostrou, o Brasil mostrou pela primeira vez que era possível, na superfície do planeta, produzir um volume de energia que rivaliza com volumes fósseis. Olha agora nossos automóveis, né? Você tem metais, todos flex. Os híbridos. Então, isso é incrível, Roberto. E quem fez isso foi o Brasil. A gente tem essa mania, né, de falar mal de brasileiros. Que nada. O Brasil encontrou a chave para o mundo, porque se você botar bioenergia no mundo, você resolve uma série de problemas, não só atmosféricos, mas principalmente da desigualdade. Por quê? Uma determinada unidade de energia fóssil que gera um emprego, digamos, 100 unidades fósseis, 100 unidades de energia. Essas 100 unidades de energia, se eu for produzir pela via da bioenergia, eu produzo 50 empregos. O problema do mundo é desigualdade. Na hora que você resolve desigualdade, isso se resolve com educação, né, com emprego, e emprego gera educação, tudo o resto se resolve como mágica. Você sempre fala umas coisas surpreendentes, né? Uma que eu ouvi de você vê que eu guardo as coisas que você fala, né? Estou trazendo algumas coisas aqui. E vice-versa. Mas você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que isso é a questão do clima, que tem a ver com tudo isso que você está contando, mas tem a ver com esse movimento migratório e das confusões que as migrações têm causado, né? Como é que é isso? Explicando melhor. Porque, quer dizer, dá para entender, você já explicou. Quer dizer, com a mudança climática, tem lugares que ficam inabitáveis. E as pessoas têm que migrar. Migrar. Toda energia e energia se transforma. Esse é o princípio de tudo. Toda energia e energia se transforma. Dando um exemplo. Digamos, a África. A África, que foi de onde nós viemos, todos os seres humanos vieram, a África produziu homens fortíssimos, homens, mulheres, né? Pessoas robustas, que não precisavam de muitas das coisas da civilização. Não precisavam. Simplesmente não era necessário. Por quê? Porque eles eram fortes, eles eram, né, potentes. Entretanto, quando você faz a civilização e você gera máquina, aquele sujeito que era forte fica relativamente fraco. Você fragiliza quem não está, né, com a máquina, com isso, aquilo. É coisa curiosa. Na realidade, os mais fortes. Só que a energia se transforma e se transporta. A gente colocou muita energia em países em que aquele sistema não cresceu intrinsecamente. Você gerou o quê? População. E gerou o quê? Pobreza. Quando você faz população mais pobreza, a equação gera migração. Perfeito. A equação é essa. E não tem como. Né? Olha o que acontece. Olha, o sertão, eu sou resultado de migração. Se eu estou aqui hoje, foi porque a seca veio e meu pai teve que migrar do sertão. Curioso, né, Roberto? Tudo tem. Então, o que acontece? Eu falo a África. Por exemplo, a Europa. Se a Europa, ao invés dessa loucura de carro elétrica bateria, que está quebrando a indústria europeia, tivesse optado pela bioenergia, e a África, que tem muito mais área do que o Brasil para produzir bioenergia, se tornasse, né, unidades de biorefinaria que gera emprego, gera educação, gera prosperidade, você não precisava de ter ninguém migrando para a África, muito pelo contrário, ia ter europeu migrando para... Então a bioenergia resolve também, sabe, essa equação, esse problema. E aí, uma coisa importante, nós nos acostumamos com a agricultura de feijão, arroz, milho, soja, mas a maior parte do mundo é semiárido. Tem muito mais semiárido do que floresta. E algumas plantas foram capazes de se desenvolver e ter grande produtividade no semiárido. Plantas, em particular, do México, que sempre foi semiárido ao longo de toda a sua história, né, geológica. Então, lá tem o agave. O agave é a planta que gera tequila. Olha, puxa vida. Quando teve a crise do petróleo em 70, o Brasil fez, a gente produz cachaça é álcool, vamos produzir biocombustível? Vamos. Fizemos. O México tinha muito petróleo. Então, o México não teve crise de petróleo, teve oportunidade de petróleo. Então, eles não usaram o agave para isso.
Mas agora nós botamos no sertão, o programa Brave, né? Brazilian Agave Development, botou em inglês para... Sim. E foi muito interessante, porque eu recebi essa semana passada, na quarta-feira, um comitê de alto nível do México, enviado a mandato da presidente mexicana, Cláudia Sheinbaum, que é uma química, uma professora universitária. Vamos pegar o nosso agave e fazer biocombustível como os brasileiros fizeram com a cana, e a gente vai fazer juntos. Isso gera emprego, isso gera prosperidade. Maravilha. Isso acaba com o problema climático. Que coisa boa. Meu querido amigo Gonçalo, a gente está nos minutos finais e eu queria falar um pouquinho agora da biologia, biografia. Eu tenho falado aí o seguinte, né? E tem a ver com algo que você citou. Nós estamos num momento histórico que as máquinas estão cada vez mais super inteligentes. Está aí a inteligência artificial que você citou, fazendo multitarefas especializadas, de modo que a gente não precisa mais usar o corpo a gente já não usava tanto por conta da manufatura aérea industrial, que trouxe a máquina fazendo uma porção de coisas que o corpo fazia. Você mesmo citou, forte aqui, né? Agora tem a mentifatura, que é a máquina pensando por nós. Então eu estou achando que o que nos resta agora é a almafatura. Então o que nos resta de nós sermos mais humanos do que já fomos? É uma visão esperançosa, né? Mais humanos do que já fomos, na maneira de nós nos relacionarmos, na maneira de nós fazermos negócios, empreender, compartilhar conhecimento, criar. Eu penso que agora vem o lado que você olha para os lados e fala, o que sobrou para mim agora? Não tem mais nada. A máquina lava roupa, eu não preciso mais lavar roupa, computador escreve um texto para mim, não preciso mais escrever o texto. O que resta? Resta ser mais humano. E eu estou chamando isso de revolução da vida. É como se a vida ressurgisse agora com todo o vigor que ela tem, ou com toda essa energia que você tem citado o tempo todo. Visão muito esperançosa, ou poética, ou razoável? Como é que você vê essa revolução da vida? E estou chamando de era da consciência. Roberto, é simplesmente essencial. Ou a gente faz isso, ou não vai ter nada para fazer. É porque, como eu te disse, a inteligência é uma coisa que muitas coisas conseguem conquistar, sabe? Te disse antes, os dinossauros estariam aqui, como nós estamos, e agora serão as máquinas. Ninguém duvide da imensa capacidade do que vem por aí. A gente ainda está na inteligência artificial, que já é extremamente poderosa, mas ainda não é generativa. Daqui a pouco ela mesma vai decidir o que fazer. A gente ainda diz a ela o que fazer. Daqui a pouco ela vai conseguir decidir o que fazer. E esse é o grande problema, porque ele vai gerar desigualdade. Olha o número de empregos qualificados. Não, a gente está falando mais de pegar enxada, nada de empregos qualificados que estão sendo destruídos. O que é que vai gerar? Outro dia eu vi uma coisa que me impressionou muito pelo cinismo e pelo perigo, que foi Elon Musk conversando com alguém, ele dizendo basicamente o seguinte: então, o futuro é alguns pouquíssimos ultrapoderosos e Bolsa Família para todo mundo. Meu Deus do céu, será que a gente vive para comer? Ou a gente vive por propósito? Então, o futuro, se a gente não fizer isso que você falou, e graças a Deus nós temos essa reserva, que é a emoção, né? Que é o inconsciente, é disso, quer dizer, agora a gente tem várias batalhas pela frente. A primeira é aquilo que eu te falei, a pulsão pela reprodução, né? pela ostentação, que as pessoas não conseguem mergulhar nesse sistema 2 para ter consciência. Esse é um desafio. E gente como você é fundamental para comunicar isso. E como você. E eu quero aproveitar e entregar aqui o meu mais recente livro para o meu querido professor Gonçalo. Professor é você, professor é você. Roberto, você sabe que não é de boca para fora, é uma honra enorme, tremenda gratidão por poder conversar com você, por te ter como amigo, que esse é o principal. Obrigado, muito Gonçalo, obrigado por esse
ter vindo até aqui, lá de Campinas até aqui. E só agora uma perguntinha para fechar mesmo, né? Depois de estudar a vida por dentro, a vida inteira, o que a vida ainda lhe ensina? Ela me ensina absolutamente tudo, todos os dias. Se tem uma coisa que eu realmente nunca vou, é achar que eu sei alguma coisa. Eu não sei. A única coisa que eu espero aprender é a aprender. Só isso. Muito bom. Gonçalo, obrigado. Espero que tenha gostado da prosa aqui com o Gonçalo. Passou do tempo que eu tinha, mas eu teria muito mais... Passaria aqui um tempão conversando com meu amigo, mas fique ligado na websérie agora, o que tem por trás do aprendizado, da roda do aprendizado, sobre vida, sobre aprendizagem, sobre transformação de corpo, mente e alma, todos esses, sobre alta potência, todos são os assuntos que nós vamos tratar aqui nos próximos programas. Muito obrigado, até breve.